Gente, essa é a minha segunda tentativa de gravar esse vídeo, porque o primeiro ficou muito grande e eu tô tentando falar menos. Então vamos ver como que vai sair, como que esse vai se sair. Esse texto, o título do vídeo já diz bastante coisa sobre o tema. Inclusive eu tenho 2 relatos também escritos para o blog com o mesmo título. E eu estive relendo e revisitando esses textos, e o primeiro soou para mim brutalmente honesto, ainda muito cru, porque eu acho que eu só registrei os sentimentos que eu estava sentindo, tentando organizar os meus pensamentos, porque isso acontece com frequência. E a minha crise de fé começou em 2022. Eu fui crente, né, desde os meus 12 anos. Sempre vivi a minha vida de fé, minha vida de servir igreja, tudo. Nunca desviei, nunca tive nenhum processo diferente ou longe, né, da igreja, longe de Deus. E em 2022 eu fui servir fora do Brasil num projeto missionário. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. E antes de eu sair do Brasil, eu já tinha começado parte desse momento da minha fé, em que eu estava questionando Deus, questionando se valia a pena entregar e colocar minha vida totalmente nele, a ponto de deixar tudo para trás, assim. E eu acho que foi esse pivô da minha crise, foi esse momento de ter esperado muito tempo, né, para viver essa experiência fora do Brasil, para depois de anos aprendendo inglês, servindo com a missão e esperado, né, que fosse a minha vez, porque eu tinha recebido uma palavra muitos anos atrás sobre o Senhor me levar mesmo como missionária para outras nações, para outra nação. E como nada na vida de ninguém acontece de um dia para o outro, foi muita espera, foi um processo para aprender inglês e tudo mais. E eu acho que no blog, em algum vídeo do canal, tem contando um pouco sobre isso também. E aí eu vim para Irlanda do Norte, em 2022, servi uma igreja como missionária integral, nesse projeto em que eu trabalhava com crianças e adolescentes, e eu estava vivendo esse período da minha vida que foi um dos mais difíceis até hoje, em que eu estava realmente questionando todo o sentido da minha existência e da minha fé também, né? E como a nossa fé é uma parte tão importante de quem nós somos e de como vemos o mundo, eu não fiquei ilesa de sentir que a minha vida estava muito confusa nesse momento. Não era só a minha fé, né? Era a minha vida também num todo. E eu lembro que eu me sentia muito falsa, muito mentirosa de estar ali na igreja, vivendo esse processo todo de fé, de vida, de servir, e estar nesse lugar mesmo de me perguntar assim, poxa, será que isso é mesmo verdade? Será que eu posso mesmo confiar no Senhor, em quem Ele diz que Ele é? Ainda mais no mundo do jeito que tá, como assim? E eu acho que ter a realização de um sonho, que foi o meu caso, né, um sonho, um chamado, uma promessa, quando acontece, isso me deixou meio que em parafuso, porque você passa muito tempo esperando por algo para acontecer e quando acontece você fica, e agora? Então acho que parte desse meu momento de crise também veio por causa disso, né, de viver finalmente aquela realização, aquele sonho, aquela coisa. E foi uma noite escura da alma para mim. E quando isso aconteceu, eu me afundei em livros de apologética, eu li muitos relatos, eu tentei procurar vídeos no YouTube de pessoas que tinham passado pelo mesmo que eu passei, que eu estava passando. Eu conversei com todo mundo, eu nunca escondi que eu estava em dificuldade, que eu estava lutando com Deus, que eu estava tendo esses pensamentos, essas coisas difíceis dentro de mim. E não só com a minha fé, mas com o sentido da vida também, né? Tipo, por que a gente tá aqui? Qual que é o propósito disso, da vida, que é tão breve, tanta tragédia acontecendo no mundo, como que é isso? Então, assim, todo esse processo, tudo isso aí dentro de mim. E eu me afundei, como eu falei, nesses livros, numa tentativa de ler muita coisa e me convencer a mim mesma de que fazia sentido crer. E aí eu me enganei fortemente, porque nós não podemos gerar fé no nosso coração, né? A fé é um dom, a Bíblia diz que a fé é um dom, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu tentava ali ler todos esses argumentos, todos esses vídeos e coisas contra ateus e tal, numa tentativa de trazer um conforto para mim, só que dentro de mim as coisas não se acalmavam.
E eu fiquei, acho que uns 2 anos, 1 ano e meio, nessa agonia, assim, nesse pivô mesmo, nesse lugar bem difícil, assim, nem diria que é o olho do furacão, porque o olho do furacão é o lugar mais pacífico, mas assim, no meio desse turbilhão, foram 1 ano e meio, 2 anos quase nesse lugar, e isso nada adiantava, era tipo eu falar, eu quero crer, mas eu não consigo crer, não tô conseguindo, não tô entendendo. E eu me julgava muito e ficava muito nesse lugar de me sentir realmente uma farsa. Eu lembro que eu fui conversar com o meu pastor na época, né, da igreja que eu servia, e eu tava realmente convicta de que ele ia me mandar embora depois que eu contasse para ele o meu processo, como estava sendo, né, o meu momento de crise. E ele foi tão acolhedor, assim, comigo. Ele disse, Mari, por que a gente iria te mandar embora? É normal a gente ter crise, é normal a gente passar por essas coisas. Você acha que os grandes homens da fé, ele citou tantos homens da fé, que viveram por uma situação assim, que tiveram a sua fé testada, provada como fogo, mas que eles perseveraram, né? Então ele me acolheu muito, muitas pessoas me acolheram, os meus amigos que me ouviram falar sobre isso incontáveis vezes, de chorar pela mesma coisa, de falar que eu ia embora, de querer desistir desse meu processo de estar servindo lá na igreja, né, esse ano fora, e de querer voltar para o Brasil e ler tantos livros e ouvir tantas pregações e tentar de qualquer maneira me consertar, porque eu achava que tinha alguma coisa errada, que eu tinha me quebrado, que alguma coisa tinha acontecido. Em vez de entender que Deus estava testando a minha fé, Deus estava provando a minha fé. E não foi um processo fácil, foi muito difícil passar por isso, uma das coisas mais complicadas que eu já enfrentei. Porque quando dentro de nós as coisas não estão bem, não importa ao redor. A gente pode estar ali no melhor lugar, vivendo a melhor coisa, se dentro de nós as coisas estão complicadas, desorganizadas, muito temor, muita dúvida, muito caos, a gente não aproveita, porque a gente mal consegue respirar. E esse ano, né, esses últimos anos que precederam, que seguiram essa crise, né, que eu vivi ali o ápice em 2022, foram os mais difíceis e os mais lindos ao mesmo tempo. E eu não sabia que isso era possível, viver coisas lindas e difíceis ao mesmo tempo. Mas eu aprendi que é possível. E eu não quero falar nesse vídeo aqui dando dicas de como você sair desse processo, o que você faz e tal. Eu tô só contando a minha experiência para, de uma certa maneira, acho que explicar que eu não sou a mesma pessoa para as pessoas que me conheceram antes desse processo. E também para dar esperança para alguém que talvez passou, esteja passando ou vai passar por um momento como esse, para que você não se sinta só. E não foi rápido passar por esse processo, não acabou de um dia para a noite. Eu acho que talvez eu nunca nem supere 100% isso, porque às vezes eu sinto que eu sou como Jacó, que brigou com Deus nessa luta da noite e que ele saiu ali mancando, né? Com uma história para contar de que ele teve essa luta, né? Essa noite escura da alma. E eu sinto isso, que eu vou ter essa cicatriz desse momento para sempre. E é lógico que eu não vou ser mais a mesma pessoa, porque a pessoa que eu fui não tinha passado pelo que eu passei, por essa crise de fé, né, passar por uma crise de fé, e ter essa experiência de morar fora do Brasil como imigrante, trabalhando numa igreja missionária em tempo integral. Eu não tinha passado por essa experiência, né, a Mari antiga, e hoje eu passei por isso, então seria um desrespeito comigo mesma e com a minha história ser a mesma pessoa. Até porque a crise nos revela que algumas coisas não estão no lugar certo, né? E para mim, a minha fé estava muito ainda nessa religiosidade doentia, nesse legalismo que aprisiona ao invés de nos libertar, de achar que eu podia comprar o amor de Deus sendo uma boa menina, seguindo todas as regras, sendo uma boa pessoa, ao invés de entender que o Senhor me ama independente de quem eu sou e do que eu faço. E por causa desse amor que é tão grande, que me ama, mesmo quando eu não mereço, até quando eu não mereço, porque eu nunca vou merecer, mas assim, nos momentos em que eu obviamente não mereço, e é quando ele não deixa de me amar, e que ele não me joga fora, e que ele não diz, eu não quero mais saber de você, é que eu só consigo responder em amor a isso. Eu só consigo responder em dizer, você é tudo o que você diz que você é, porque o Senhor não é como nós, humanos. E às vezes a gente acha que Deus é como nós, a gente acha que Deus vai nos tratar como nós tratamos as outras pessoas,
Se você pisou no meu calo, não, eu vou te perdoar, mas ali no fundo você fica, que é parcial, que escolhe uns em detrimento do outros, que vai ser bom para uns e vai ser ruim para outros, que vai ser injusto. E essa não é a verdade sobre Deus, né? Ele é quem ele é, e eu amo esse versículo, é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, que diz que mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel para julgar a nossa incredulidade, a nossa infidelidade, e também no sentido de que ele é fiel, independente se eu sou ou não, porque é quem ele é. Ele não pode negar a si mesmo. E nesse período que eu passei por tudo isso, ler muitos livros, eu não diria que foi um desperdício completo, me ajudou muito, mas não foi o que me tirou desse lugar. A vida foi acontecendo, eu entrei também num processo de adoecimento mental, porque isso mexeu muito comigo, com a minha alma, meu coração, né, o meu interior. Não só de questionar a fé e tudo, mas de questionar a vida mesmo, né? E isso me trouxe um profundo desencorajamento de ter dias em que eu não queria sair da cama, assim, né? Hoje a gente tem falado muito sobre perder o brilho, e eu sinto que nesse tempo que eu vivi, eu realmente perdi o brilho, perdi, assim, essa vontade mesmo de viver. Eu não queria, né, não viver mais, mas ao mesmo tempo eu não encontrava essa força para continuar vivendo, eu só estava sobrevivendo nesse período. E fazer terapia, fazer uso de medicação me ajudou muito, me desafogou desse lugar de estar assim realmente afundando ali e não estar conseguindo voltar e respirar. E esse processo de tomar medicação por um tempo, fazer terapia, até hoje eu faço, me desafogou desse momento que eu estava ali sem fôlego mesmo. Ter comunhão com os meus amigos, ter discipulado, ser honesta com as pessoas ao meu redor, com a liderança, com a agência que eu trabalhava, com as pessoas ao meu redor, de dizer, poxa, eu estou em luta com Deus, estou aqui nesse lugar. E aí era muito doido, porque eu estava nesse momento de dúvida, de questionar, de não entender, batalhando ali com a incredulidade, e ao mesmo tempo eu orava e pedia para o Senhor me ajudar. Escrevi tantas coisas no meu diário, bem dramáticas. Escrevi um diário de crise no meu diário mesmo, dia tal. E a vida foi acontecendo, outras coisas foram acontecendo, e eu fui entendendo que aquilo que eu achava que era minha destruição, na verdade, foi o lugar que o Senhor encontrou, a forma que Ele encontrou de reconstruir a minha fé, na base certa, né? Não no legalismo, não na religiosidade, não na inflexibilidade, porque eu disse, né, que eu sou uma pessoa totalmente diferente, e isso é verdade, porque essa crise me mudou mesmo, eu sou outra pessoa. E quando eu digo outra pessoa, não quero dizer que eu não acredito em mais nada, ou que hoje eu tô vivendo uma vida diferente, não. Mudou a minha forma de ver o mundo e as coisas numa ótica muito mais misericordiosa, numa ótica muito mais de me colocar no lugar das pessoas, ao invés de ser a primeira que julga e que é inflexível e que isso não queria acontecer comigo, eu nunca faria isso, sendo que aquele que está em pé cuide para que não caia. Não é isso que a Bíblia nos diz? E eu era muito, muito religiosa, eu achava que eu estava muito perto, assim, de Deus, e eu estava muito farisaica, né? Eu era muito como um fariseu mesmo, né? Eu tinha o entendimento, mas o meu coração, de alguma maneira, se distanciou do Senhor por acreditar nessas coisas que não são verdades sobre Deus, né? Eu posso comprar a alma de Deus, eu posso merecer com o meu comportamento, se eu for boazinha, nada ruim vai acontecer e Deus vai me amar, mas se eu fizer uma coisa que também, aí Ele vai me odiar para sempre e tal. E então esse processo, né? Todo mundo diz, a crise é uma oportunidade, e é verdade, porque para mim foi assim, eu fui reconstruindo a minha fé com o Senhor, né? Eu acho que nem reconstruindo, é construindo na rocha, que é Cristo, né? Inabalável, que é Cristo, nesse fundamento que não muda, porque a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E a gente pode confiar que Deus é quem Ele diz que Ele é. Ele não é como nós, e isso às vezes para algum de nós é difícil da gente entender, porque na nossa cabeça a gente sabe, mas no nosso coração a gente sempre fica esperando que Ele vai ser egoísta como nós somos, que Ele vai ser
mesquinho como nós somos, que ele vai ser ofendido como nós somos. E outra coisa que eu aprendi é que a minha crise, as minhas dúvidas, não ofendem a Deus. Deus está preparado e nada o surpreende, né? Ele já sabia que isso ia acontecer, que eu ia passar por isso, e a gente tem tantos relatos na Bíblia de pessoas que passaram por adoecimento mental, por crises, seja Elias, seja Tomé, que duvidou, e ainda assim Jesus mostrou para ele as suas chagas. Tantos outros, Jesus ali no Getsemane, naquele momento profundo de tristeza, de desespero. Isso faz parte da experiência humana, passar por isso. E a crise nos leva para mais perto de Deus, porque é quando a gente reconhece que realmente eu não tenho nada, eu não sou nada, eu achava que eu era alguma coisa, mas eu tô vendo aqui que, olha... E a potencialidade, né, o potencial que existe dentro de mim de ser muito ruim, cara, ela existe. É só mesmo trabalhar do Senhor para eu continuar nesse processo de santificação, de crer. A fé é um dom, a Bíblia diz que a fé vem, né, vem pelo ouvir a palavra de Deus, que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Então a gente não pode gerar fé em nós mesmos. A gente não pode se santificar com as nossas forças. É um trabalho em que Deus, lógico, a gente tem a nossa parte a fazer, mas é o Senhor em nós completando essa obra dia a dia até esse dia perfeito. E, enfim, eu vou gravar um segundo vídeo, a parte 2, para relatar outras coisas, talvez os frutos, o que aconteceu depois, o que eu aprendi, não sei, mas vê as coisas que eu vou deixar aqui, os links na descrição do vídeo, lê o relato, os 2 que eu escrevi, me segue no Instagram, @marianises, lê meu blog e fica atento para o vídeo parte 2 desse relato. Muito obrigada por me ouvir e que Deus te abençoe.